Quando estudamos um texto bíblico, precisamos ficar atentos, buscar enxergar duas coisas básicas. A primeira, a mensagem principal que o autor quer comunicar. E a segunda, os argumentos que ele usa para sustentar essa mensagem. Eu chamo isso de estrutura gramatical. Às vezes chamo também de fluxo argumentativo. A ideia é simples. Pense em uma ponte. A mensagem principal é a própria ponte, aquilo que o autor quer que a gente cruze e compreenda. E os pilares que sustentam essa ponte são os argumentos que ele apresenta ao longo do texto. Esses pilares são frases, palavras-chave, construções gramaticais, como verbos, conjunções, propósitos, causas, explicações, que organizam o raciocínio do autor inspirado. Quando identificamos essa estrutura, conseguimos verdadeiramente compreender o que o texto diz, como ele diz e por que ele diz. Esse método nos ajuda a respeitar o texto bíblico como ele foi escrito, sem forçar interpretações e enxergar com clareza o caminho que o autor traçou, para nos levar até a verdade que ele queria comunicar. A gente vai fazer agora uma avaliação de Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 3, para que a gente possa entender melhor como que nós podemos fazer ou tentar descobrir qual é o fluxo argumentativo do autor do texto, o apóstolo Paulo, para que a gente consiga entender mesmo o que o texto está querendo nos dizer. Então, olha só o que diz Colossenses capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e unido em amor, e eles tenham toda a riqueza da convicção do conhecimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A princípio, uma leitura assim muito rápida desse texto, a gente não vai compreender exatamente o que o texto está querendo dizer, né? O que o autor está querendo nos dizer. Mas, se você vai com calma, vai dividindo o texto, vai procurando entender qual é a formação, a montagem que o autor está argumentando, a gente pode ir entendendo o que ele quer dizer. Então, basicamente, foi bem assim que o apóstolo Paulo fez, né? Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo, olha só, por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Ok? Então, ele já começou dizendo, falando obviamente que tem mantido, né, tem tido uma luta que ele vem mantendo por essas pessoas. O argumento que ele vai usar e tudo mais, ele vai continuar conforme a gente vai escrevendo aqui no slide, para que a gente compreenda, né? Para que, olha só, para que. É claro que eu deveria escrever na continuidade do texto à direita. Como a gente não tem mais espaço aqui, eu queria que a gente compreendesse dessa seguinte forma: para que o coração deles seja confortado e unido em amor. Isso basicamente faz com que a gente entenda como é que ele está construindo o argumento. Para que, embora, olha só, ele não escreveu para que, mas o para que ele começou o versículo 2, ele está se referindo também a essa ideia de que para que eles tenham toda a riqueza da convicção e do conhecimento. Ok? Da mesma maneira, né? Ele usou de novo um para nos dizer, ou para que a gente não perca a ideia, o raciocínio do que ele está falando. Então, em primeiro lugar, para que o coração deles seja confortado e unido em amor, para que eles tenham toda a riqueza da convicção e do conhecimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus, Cristo, que basicamente é a verdade que ele está falando. Para compreender plenamente o mistério de Deus, para compreender plenamente Cristo. Agora, referindo-se a Cristo, ele fala a respeito de em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok? Agora, a gente pode tentar entender esse texto até melhor da seguinte maneira. Se escrevêssemos assim, apontando as setinhas para o que ele está fazendo, tá bem?
essa linha aqui é porque não cabe mais ali à direita, tá bom? Da mesma maneira, olha só, todo esse argumento, gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por essas pessoas, para que e para que, tá bem? Para que nesse primeiro para que, né, o coração deles seja confortado e unido em amor, ok? E para que eles tenham toda a riqueza da convicção do conhecimento. O segundo para que, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tá bem? Então, basicamente é isso. É fácil de a gente entender agora o que o autor está nos dizendo, a argumentação dele. Tá bom? Essas coisas básicas que a gente consegue enxergar aqui, a gente consegue caminhar na mente do autor, o que ele estava querendo dizer para cada um de nós. Tá bem? É claro que quando você começa a entender o mesmo peso hierárquico de cada argumentação, você coloca um embaixo do outro. Por exemplo, aquelas letras aquelas palavras em verde lá. Por vós, pelos laudicenses, por quantos não me viram face a face. É o mesmo peso gramatical. Está falando de pessoas, tá bem? Agora esse em roxo. O coração deles seja confortado, o coração deles seja unido em amor. É o mesmo peso também do mesmo argumento. Da mesma maneira, o mistério de Deus, que é Cristo, né, para compreender plenamente o mistério de Deus, para compreender plenamente Cristo, em quem estão guardados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Já aqui em marrom, né, da sabedoria e do conhecimento, né, que tem também o mesmo peso gramatical e argumentativo do autor. Tá bem? Então, basicamente é isso que a gente consegue enxergar nesse texto.